Olá pessoal, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje nós iremos estudar mais um pouco sobre reações químicas, que é uma aula do nono ano. Para falar de reações químicas, a gente tem que falar sobre transformações. As transformações, elas podem ser físicas e elas também podem ser transformações químicas. Nas transformações físicas, não vai ter alteração das propriedades, mas se for uma reação química, aí sim existe uma alteração de propriedade das matérias. Numa outra definição, as transformações físicas e químicas, ela diz o seguinte: as substâncias, elas continuam a ser as mesmas, apenas estão mais divididas, ou mudaram de estado físico, ou seja, o espectro dela foi alterado. Isso se tratando de uma transformação física, né? Por exemplo, posso ter uma substância, ela vai passar por uma transformação. Quando eu falo de transformação, estou falando ali da mudança de estado físico. Ela muda de estado físico porque ela vai sair ali do estado sólido, vai para o líquido, depois ela pode ir para o gasoso, mas continua sempre a mesma substância. No caso da transformação química, já vai ser diferente. Por quê? Nas transformações químicas, há a formação de novas substâncias. Essas substâncias com propriedades que são diferentes das iniciais. Então, se eu tenho uma substância, quando ela passa por uma transformação química, eu vou ter ali uma nova substância. Veja só que imagem que a gente pode observar, que são evidências dessas reações químicas. Quando a gente fala de reações químicas, eu estou falando ali de um conjunto de fenômenos nos quais ocorrem as mudanças nas substâncias. As substâncias que compõem o sistema inicial, resultando que em novas substâncias que constituem o sistema final. Quando eu falo de sistema, a gente tem que pensar que vai existir o sistema aberto e o sistema fechado. Em um sistema aberto, a gente não vai ter nenhuma alteração das substâncias. Assim, quando eu falo alteração da substância, a substância ela vai se alterar, mas ela vai manter a mesma massa, não tem nenhuma interferência. Mas se eu tenho um sistema aberto, eu tenho interferência e ali essa interferência pode se dar um peso de uma massa diferente. Evidências dessas reações, né? Em uma reação química vai ter o quê? Uma ruptura de ligações químicas nos reagentes e a formação de novas ligações, gerando ali os produtos. Já ouviram falar de ligações químicas? Não? Ligação iônica, ligação covalente, que vocês irão estudar posteriormente quando estivermos estudando ali a tabela periódica, essa questão de elétrons. Vocês vão observar que os elementos químicos eles vão ter uma necessidade de ligarem uns aos outros e daí a gente vai ter tipos de ligações, né? Mas se tratando das reações químicas, nós temos os reagentes, né, que vai passar por uma reação química que vai gerar um produto. Ou seja, em todas as reações químicas vai ocorrer rearranjos de átomos, mas o número de átomos se conserva antes e depois da reação química. A soma das massas dos produtos ela vai ser igual à soma dos reagentes. E isso, no caso, se o sistema ele for fechado. Bom, bora observar uma imagem aí da fotossíntese, onde eu tenho ali o estado inicial, tá? Que são reagentes, que são elementos químicos. Eles irão reagir e irão me dar um produto final, que é um estado final desses produtos. Então, quando se fala, né, de reações químicas, né, a gente pode alterar a reação química. Alterar o quê? Alterar sua velocidade. Em relação a quê?
em relação à concentração dos reagentes, em relação à superfície de contato entre os reagentes, em relação à temperatura e em relação também à presença de catalisadores que eu irei falar para vocês logo na frente. Nessa imagem, a gente pode observar, outras evidências, de reações químicas. Por exemplo, estufamento, modificação do cheiro, textura, cor, decomposição, formação de bolha, aparecimento de um sólido, um precipitado, liberação e absorção de energia. Então dá para observar ali uma caixinha de leite que está estufada, porque ela deve ter passado um período de tempo muito maior, passou por um processo de fermentação. Esse processo de fermentação faz com que libere gás e aí ela vai se estufar. A gente vê na imagem o prego que está passando por uma reação química também de oxidação que aumenta o seu tamanho. Dá para observar também quando você coloca um ovo para fritar numa panela que ele está no estado líquido e de repente ele passa por um estado sólido, ele aumenta de tamanho também. Então, tudo isso daí são evidências de reações químicas. Bora observar outra imagem de reações químicas, onde a gente pode alterar a velocidade dessas reações. Se você vai variar a concentração, ou seja, uma reação entre esponja de aço e sulfato de cobre, que é CuSO4. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a reação. Então eu tenho aí dois recipientes, onde no primeiro recipiente eu tenho uma quantidade menor de sulfato de cobre. No segundo recipiente, a quantidade ela é bem maior. Então a reação ela vai acontecer bem mais rápida, a sua velocidade será outra em relação ao primeiro recipiente. Bom, vamos continuar alterando aí a velocidade das reações. E quando se fala de alterar a velocidade das reações, a gente vai para a superfície de contato. Quanto maior é a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida vai ser a reação. Então, se eu tenho os reagentes e eles estiverem com um contato maior, estiverem mais próximos uns dos outros, o que é que vai acontecer? Aumenta a frequência das colisões, porque eles vão estar em contato. Lembra daquela outra imagem que eu mostrei que em um recipiente, ele tinha um determinado reagente, uma determinada quantidade de reagente, e no outro recipiente já tinha mais reagentes. E aqueles reagentes, quando eles entravam em contato, tinham uma maior superfície de contato, o que era que acontecia? A velocidade, a reação química acontecia muito mais rápido. E tem outra coisa também que pode aumentar a velocidade da reação, que é a temperatura. A temperatura é muito importante. Por quê? Quanto maior é a temperatura, mais rápida é a reação. Então, se você está ali no fogão, e de repente você aumenta a chama ali do fogão, o que é que vai acontecer quando você estiver cozinhando? Vai cozinhar muito mais rápido do que aquele fogo lento. Agora, lógico que depende da receita que você estiver fazendo, porque existem receitas que é necessária estar no fogo bem baixinho e outras com fogo alto. Então, quando a gente aumenta a chama do fogão para cozinhar, utilizamos a geladeira também para evitar a deteriorização de alguns alimentos, para prolongar esses alimentos, ou você coloca na parte de baixo da geladeira que está refrigerada, ou você coloca diretamente no freezer, que ali você vai conservar o seu alimento por mais tempo. Bora falar agora sobre o efeito catalisador, que eu disse a vocês que eu iria falar um por um e explicar como é que isso iria acontecer, porque cada efeito ele vai alterar a velocidade da reação. O catalisador, na realidade, é uma substância que vai tornar uma reação química muito mais rápido. Elas não são reagentes e nem produtos da reação.
não vão ser consumidos durante a reação química, tendo apenas como função alterar a velocidade, né, dessa reação. Então, vai acontecer ali catalisadores orgânicos, que são enzimas digestórias. Então, essas enzimas digestórias, elas funcionam como catalisadores orgânicos, né, e elas vão acelerar a digestão. Bora pensar em alguma enzima digestória, ou algum chá, ou alguma erva que de repente está aí na moda, que você possa pensar que acelere a digestão, né? De repente você está praticando uma atividade física e você quer ter uma perca de peso e você chega em casa e você está com muita fome, né? E de repente você vai comer aquele hambúrguer. Você acha que aquele hambúrguer dali vai acelerar a sua digestão? Não, não vai acelerar a sua digestão. Mas se de repente você tomar um suco chamado detox, né? Um suco que pode conter capim-santo, limão, né? E você bater no liquidificador, vai acelerar a tua digestão. Além de acelerar a tua digestão, ainda vai controlar a tua ansiedade de comer um pouco mais. Então, existem, né, substâncias, né, que são catalisadores, que eu posso dizer que são catalisadores orgânicos, que vai acelerar, sim, né, a tua digestão, aumentando aí a velocidade da reação. Porque não tem nada pior do que você ter que comer algo e seu organismo demorar a fazer a digestão. E carne, pode ter certeza, demora muito acontecer a digestão. Às vezes você pode ficar com aquele pedaço de carne no seu organismo durante uns 3, 5 dias e ali fazendo a digestão e só vai te fazer mal. Continuando aí em relação à questão das velocidades, né, das reações químicas. Em termos gráficos, né, como essa imagem que você pode observar, né, significa que no decorrer da reação química a concentração do reagente ela diminui, ao mesmo tempo que a dos produtos ela vai aumentar. Então, pelo gráfico, quando você tem essa reação que vai aumentar, né, o que vai acontecer? Os produtos eles vão ser formados numa maior velocidade e os reagentes, né, eles vão ser consumidos com o passar do tempo. Continuando aí falando sobre as reações químicas. O que é que vai acontecer com a massa de um sistema depois que ocorre uma reação química? Nas reações ocorrem mudanças das substâncias, mas os elementos químicos que constituem essas substâncias, por exemplo, elas vão continuar sendo as mesmas. Os elementos apenas eles vão se reagrupar, formando aí outras substâncias. A soma das massas dos elementos químicos presentes, que está presente nos reagentes, vai ser igual à soma dos produtos dos elementos químicos, que vão estar presentes nos produtos. Então, nessa imagem, dá para observar nitidamente que a gente tem uma molécula de carbono que vai estar sendo somada a duas moléculas de oxigênio, né, formando, né, um produto que a gente chama de dióxido de carbono, que tem uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. A energia que está sendo envolvida nessa reação, né, que a gente chama de reação de combustão, a combustão, na realidade, ela é uma reação entre um material combustível e o oxigênio, que está sendo liberado ali em forma de energia. Uma combustão, quando ela é completa, vai se formar o quê? O gás carbônico, o CO2, que é uma substância que não é um combustível. Numa combustão incompleta, vai existir queimas, em que os produtos que são formados, eles são inflamáveis e, portanto, eles podem ser queimados. Bom, continuando sobre as reações químicas, bora falar sobre a lei de Lavoisier. Observa só essa imagem. Veja que cara, bem assim, presença, bonito.
Eu não acho não, né? Mas se vocês quiserem achar, tudo bem. Na lei de Lavoisier diz o seguinte, né? Que é a lei de conservação da massa, também conhecida como lei de Lavoisier. Diz que na natureza nada se perde, nada se cria. A matéria apenas se transforma. Uma reação química em sistema fechado e não aberto, a soma das massas, né, dos reagentes, ela vai ser igual à soma das massas dos produtos das reações. Mas além de Lavoisier, a gente também tem a lei de Proust, que a gente vai ver na próxima imagem, que é o químico francês Joseph Louis Proust. Ele observou que, em uma reação química, a relação entre as massas das substâncias participantes ela vai ser sempre constante. A lei de Proust, ou a lei das proporções definidas, diz que dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substâncias, conservam entre si as proporções definidas. Para entender bem essa questão de proporções definidas, né? E aí a gente vê a experiência embaixo, número 1, a experiência número 2 e a experiência número 3, onde eu tenho o cloro, o hidrogênio e o hipocloritro. Mas eu quero dar para vocês outro exemplo para que vocês possam entender melhor essa questão da proporção. Se você tem 5 laranjas e dessas 5 laranjas você vai obter 3 litros de suco de laranjas e agora eu quero obter 6 litros de suco de laranja, quantas laranjas eu vou precisar? Aí vem a questão da proporção. Se com 5 eu fazia 3 litros, eu vou precisar de quê? De 10 laranjas para fazer 6 litros. Então, quando a gente vai agora para a primeira experiência, tá certo? Que eu tenho aí o cloro, ok? Que eu tenho 71 gramas de cloro, né? Veja que na segunda experiência eu tenho 142 gramas de cloro. E na terceira experiência eu tenho 213 gramas de cloro. O que é que está acontecendo? Uma proporção, né? E quando se fala de proporção, a gente fala de multiplicação. Então, se eu tenho 71, se eu multiplico 71 por 2, vai ser quanto? 142. Se eu multiplico 71 por 3, vai ser quanto? 213. É por isso que a lei de Proust, ou a lei das proporções, que são bem definidas, diz que dois ou mais elementos, quando eles se combinam para formar substâncias, eles conservam entre si proporções definidas. Eu agora vou realizar para vocês um experimento que é bem simples, que você pode fazer em casa, onde você vai observar um circuito fechado, né? E 2 circuitos abertos. E a temperatura alterando a velocidade da reação dentro desse experimento que você pode fazer em casa. Bom, chegou para mim uma das horas, um dos momentos que eu mais gosto quando eu estou dentro da sala de aula. Porque uma coisa é eu estar passando conteúdo para você, né? Uma coisa é eu estar falando o conteúdo ou estar mostrando algum slide. Mas quando se trata de prática, a prática ela é muito melhor, ela é muito mais gostosa, ela é muito mais prazerosa. Então, através dessa prática, a gente vai ver a questão da velocidade da reação e a gente vai ver também a questão da lei de Lavoisier, da conservação das massas, onde eu vou utilizar um sistema fechado. Olha aqui o meu sistema fechado. Você pode conseguir em casa uma garrafinha dessa, né? Uma garrafinha dessa mineral. Veja que eu tenho aqui minha tampinha, né? Eu vou fechar o meu sistema. Quando eu fecho o meu sistema, eu vou estar o quê? Conservando a massa que está aqui. E eu tenho aqui, né, 2 recipientes, que são 2 copos de plástico. Nesse recipiente aqui, o sistema ele está aberto. Mas eu fiz questão de colocar nesse copo daqui uma água bem gelada.
Ou seja, a temperatura aqui quer dizer o quê? Que as moléculas elas estão numa agitação menor. Nesse copo aqui, eu irei colocar a água que está numa temperatura ambiente, que com certeza a agitação das moléculas é outra. Ela é maior, a agitação das moléculas. E nós iremos observar, né, a lei de Lavoisier, né, e também vamos observar essa questão da velocidade da reação, né, de acordo com a agitação das moléculas. Olha aqui, pessoal, que eu trouxe. A vitamina C, que é tão importante. Né? Então, primeiro eu vou colocar a vitamina C nos meus recipientes que estão com o sistema aberto. Tá aqui, ó. Dá para observar que na temperatura ambiente, observa que a liberação de gás está sendo muito mais rápida do que a liberação de gás carbônico que tem dentro desse recipiente aqui. Dá para observar claramente que até a cor, né? Essa cor aqui, essa cor laranja está ficando bem mais escura do que essa cor aqui. Isso daqui é a interferência da temperatura. E essa temperatura daí, ela vai influenciar na velocidade. Só que o que acontece? O gás, né, ele está sendo desprendido. Ou seja, aquela setinha para cima, né, o gás está sendo desprendido e a lei de Lavoisier não vai ser considerada aqui, porque não vai apresentar a mesma massa. Deixa eu colocar aqui. Aqui sim, eu tenho um sistema fechado. Então, eu vou abrir aqui o meu sistema fechado. Eu observei que a tampinha aqui não é tão grande para passar a vitamina C, né, efervescente. Mas eu posso quebrar ela em duas partes e colocar aqui dentro. Coloquei aqui dentro, fechei rapidamente. Meu sistema aqui, ele está fechado. Então, aqui eu posso dizer que a lei de Lavoisier da conservação das massas, né, onde na natureza nada se perde e tudo é transformado, está aqui, sendo representado através desse experimento aqui. Né? Pode observar que está tendo aqui a liberação do gás, mas o gás não está saindo, o gás ele continua, porque o meu recipiente, a minha garrafinha, o meu sistema, ele está fechado. Bora observar os outros dois recipientes, como é que estão? Os recipientes que estão abertos. Gente, olha só. Dá para observar aqui, onde as moléculas elas estavam mais agitadas, a pastilha efervescente ela já dissolveu. E aqui, onde as moléculas não estão tão agitadas, dá para observar, né, que a pastilha efervescente ainda está dissolvendo. Então veja só que a velocidade da reação em relação à agitação das moléculas e da temperatura é completamente diferente. Então, se eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma velocidade maior da reação. Se eu tenho uma temperatura menor, a velocidade é lógico que vai ser bem menor. E se o meu sistema estiver fechado, eu tenho ali a conservação das massas. O gás, ele não foi desprendido. Valeu? Deu para vocês entenderem? Então, for tomar vitamina C em casa, né, ou através, seja efervescente ou através de frutas, é melhor colocar na água que esteja numa temperatura ambiente, porque vai dissolver muito mais rápido. A não ser se você gosta, né, de tomar bem geladinho, aí você vai esperar um tempo maior. Eu mesmo prefiro tomar gelado, porque eu prefiro esperar ali um tempo maior e vou lá e tomo. Mas você, se quiser que a velocidade seja rápida, coloca numa temperatura ambiente. Bom, vejam só. Nós acabamos de realizar o experimento. Né? Vejam que eu utilizei o circuito fechado e utilizei ali o circuito aberto. Né? No circuito fechado, dá para observar, né, que
está ocorrendo a liberação de gás, que é o gás carbônico, mas está fechado, né? A pastilha efervescente de vitamina C, né? Que ela tem ácido ascórbico, que hoje, né, nesse tempo que nós estamos passando dessa pandemia do Covid-19, é necessário que vocês tenham esse cuidado de todos os dias estiverem ali tomando a sua vitamina C. No outro sistema, o sistema estava aberto, né? Naqueles 2 copos que você observou, eu tinha uma água que estava sobre uma temperatura, tá? A temperatura era uma temperatura ambiente. E no outro copo, no outro sistema, que também estava aberto, a temperatura já era diferente. Por quê? Na temperatura que era ambiente, as moléculas elas estavam bem agitadas. Mas no copo, onde eu tinha colocado a água gelada, então as moléculas elas estavam com agitação menor. Então dá para observar naturalmente em que no sistema que estava aberto, a pastilha efervescente, a reação, a sua velocidade, por causa da temperatura, aconteceu muito mais rápido em relação ao sistema que estava aberto, né? Só que a temperatura ela estava bem menor, né? E no sistema fechado, dá para observar que está tendo ali a liberação de gás, tudinho, mas o sistema está fechado. Ou seja, a lei de Lavoisier vai permanecer, dizendo que na natureza nada se perde em relação à questão das massas. A massa ela vai estar ali, o peso vai ser o mesmo, mas no sistema aberto eu tenho uma interferência, porque o copo ele está aberto e o gás ele vai sair. Bom, pessoal, eu quis fazer esse experimento com a pastilha efervescente de vitamina C para lembrar o atual momento em que nós estamos passando, que é o momento de pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19. E a vitamina C, ela aumenta a nossa imunidade, que você pode adquirir através das pastilhas efervescentes ou através de algumas frutas cítricas, goiaba, acerola, laranja. Todas as frutas cítricas irão ter ali a vitamina C. Além disso, né, quando você for sair na rua, é necessário também que você utilize máscaras de proteção. Agora veja, não é qualquer máscara. A máscara ela tem que ser 100% algodão. Eu não vou pegar uma máscara de TNT, porque uma máscara de TNT ela não vai me proteger o suficiente, né, por causa do arranjo das moléculas. O vírus ele vai, de certa forma, passar. Então eu tenho aqui uma máscara, né, que é de 100% algodão. Vê só. Estive protegido. Como a máscara é de 100% algodão, você pode muito bem lavar, né? Você pode lavar ela com sabão, detergente. Só não vai colocar ali água sanitária, porque aqui o TCD preto vai desbotar. Mas você também pode lavar com água sanitária. Mas nessa questão econômica, um sabão neutro, um detergente pode muito bem lavar essa máscara daqui de algodão, que pode ser utilizada aí durante 4 horas. Depois de 4 horas você tem que trocar de máscara. Veja só, depois de 4 horas. Você não vai passar o dia todo utilizando a máscara para se proteger. Porque tem pessoas que ficam com a máscara o dia todinho e acham que está sendo protegida. Não. Essas máscaras que é de 100% algodão são 4 horas. Aquelas máscaras que são de TNT são 2 horas. Né? Então, bora ter cuidado, pessoal. Bora ter cuidado, bora procurar ficar isolado, bora procurar manter a vida, principalmente a nossa vida e a vida das pessoas que amamos. Continuando sobre as reações químicas. Nos sistemas que são abertos, o que é que vai acontecer com a reação? O que é que vai acontecer com a massa da reação? Em reações que envolvam produtos que são gasosos, se o sistema estiver aberto, ocorre a liberação dessas substâncias para a atmosfera. Assim, a conservação da massa não pode ser verificada,
pois a massa dos gases não estará sendo considerada, porque os gases foram embora para a atmosfera. E aí vem algumas reações do nosso cotidiano, que nessa linda imagem a gente pode ver essas reações. Uma reação de oxidação na chave de fenda, azedamento do vinho, né? Fotossíntese, automóveis que estão em movimento, movimentação dos músculos, a queima de uma vela, incêndios, acender o fogo, o aparecimento da ferrugem. Tudo isso são reações químicas que vão acontecer dentro do nosso cotidiano. Outro exemplo que podemos ver na imagem são transformações que ocorrem entre substâncias, como os novos produtos, ou seja, a queima de uma vela, a combustão da gasolina, a chama do fogão, né? E dentro das reações químicas, a gente sempre vai ter reagentes, né, que irão se juntar e que irão formar novos produtos, que é uma equação. Né? Nessa imagem, dá para ver que a equação ela tem uma representação gráfica e vai se utilizar fórmulas de substâncias e símbolos para indicar todas as condições em que ocorreu o fenômeno químico. Por essa imagem belíssima que vocês podem ver, eu tenho ali a imagem que está tendo uma saída de gases, eu tenho uma imagem que está tendo uma formação de precipitado. Aí você pergunta, professor, o que é formação de precipitado? Imagina que tu pega um copo com açúcar, um copo com água e vai colocar açúcar. Né? Dali a gente sabe que existe o quê? O solvente e o soluto. Vai acontecer uma dissolução. Presta bem atenção na palavra. Dissolução, não é diluição. Diluição é quando os produtos, na realidade, os reagentes, eles são os líquidos. Mas se eu for colocar açúcar, né, dentro de um copo, fazer uma garapa e for colocando açúcar, vai chegar uma hora em que o açúcar ele não vai ser dissolvido. Então ali ocorre a formação desse precipitado. Então as reações químicas elas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que pode dar aí uma dica de que elas estão acontecendo, ok? Bom, essa dica, pela imagem, você pode ver uma mudança de cor, uma alteração, uma combustão, né? E depois a gente vai começar a ver as representações das reações. Quando eu falo de representações de reações, a gente vai para os símbolos, a gente vai para os sinais que vão representar graficamente as reações. Vejam só essa imagem. Sinais que vão aparecer com frequência. Sinal de maior ou sinal de menor, que vão indicar aí o sentido da reação. Uma seta, quando ela estiver indicada para baixo, indica que houve uma precipitação, uma deposição do fundo do recipiente, aquele exemplo que eu falei do açúcar, da substância que foi produzida na reação. A letra grega delta, né, ela vai indicar que a substância ela foi aquecida. Toda vez que aparecer essa letra delta, indica que a substância passou por um processo de temperatura e ela foi aquecida. E daí a gente vê nessas próximas imagens que eu tenho uma seta para a direita, outra seta para a esquerda, que vai indicar na realidade o quê? O sentido em que a reação está acontecendo. Então, se eu tenho uma seta que está sendo indicada para a direita, indica que a reação ocorre para a direita. Se eu tenho uma seta que indica para a esquerda, indica que a reação está sendo ocorrida para a esquerda. Se eu tenho uma seta que ela está indicando tanto para a direita quanto para a esquerda, é porque a reação ela ocorre nos dois sentidos. E nessa imagem que a gente pode ver uma reação que está tendo uma liberação de gás. Né? Veja que essa seta está sendo apontada para cima, onde eu tenho ali duas moléculas de hidrogênio, né? E eu vou ter 4 moléculas de oxigênio. Quando acontece essa reação, observe que o oxigênio tem essa seta para cima porque ele está sendo liberado. Então, a seta, quando indica para cima, indica que o gás foi liberado. Continuando, pessoal, falando sobre as reações químicas,
a gente tem que falar das equações químicas. As substâncias envolvidas, elas são representadas por fórmulas. A quantidade de cada substância é representada por número e é chamada de coeficiente. Os estados físicos das substâncias são representadas por letra G minúsculo, quer dizer gasoso. O V minúsculo, todas as letras vão estar sendo representadas, em forma minúscula. Então tem o V para vapor, o L para líquido, o S para sólido e o AQ para aquoso. E aí, pessoal, bora ver mais uma imagem falando sobre equações químicas. E dentro dessa imagem daí, a gente vai ver alguns símbolos que vão estar presentes nas equações químicas. Vejam só essa seta, ela inclinada. Essa seta inclinada, ela está dizendo que está ocorrendo um desprendimento de gás. Quando a seta ela está voltada para baixo, existe ali uma formação de precipitação. Essa letra grega chamada delta quer dizer que houve um aquecimento. Embaixo eu tenho outra letra grega, mas o nome dela se chama gama, que é a presença de luz. O sinal de adição, quando aparece antes da seta, quer dizer que os reagentes, eles estão ali reagindo. E quando ele aparece depois, é porque está formando o produto. E a seta, na realidade, é para formar, para produzir o produto. Além de que, antes das setas, a gente vai ter o quê? Os reagentes e depois da seta a gente tem os produtos. Nessa outra imagem, dá para observar bem a questão da equação química e essa questão também de balanceamento, quando se fala da lei de Lavoisier. Lembra o que Lavoisier falava em relação à questão da massa? Que a mesma quantidade de massa que eu tenho que ter nos reagentes vai ser a mesma quantidade de massa que eu tenho que ter nos produtos se o sistema estiver fechado. Então, observe que eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio, que são os reagentes, em forma gasosa, formando ali o quê? 2 hidrogênios e 2 oxigênios, da forma gasosa. No balanceamento de equações, por essa imagem, obedecendo de novo a lei de Lavoisier, onde na natureza nada se perde e nada se cria, tudo vai se transformar, eu tenho a formação da água, onde eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, que vai se juntar com 2 moléculas de oxigênio. Só que quando eu tenho a minha setinha para o lado, eu observo que eu tenho um oxigênio, que ele está sobrando, um átomo de oxigênio está sobrando, porque se ele tivesse junto, a gente teria formado o peróxido de hidrogênio e não a água, que é o H2O. Então, consequentemente, esse oxigênio, esse gás, teria que ter uma seta, que teria que ter um desprendimento, que era a sua liberação. Então, para balancear uma equação mais facilmente, a gente deve seguir as seguintes regras. Primeiro, a gente deve escolher qual átomo começar. Por exemplo, o átomo que aparecer apenas uma vez como reagente e uma vez como produto. O átomo que tiver a maior quantidade, o maior índice. Depois, trocar os índices de lados e usá-los como coeficientes. Balancear os outros átomos por tentativas. Bora ver uma imagem para a gente poder entender isso melhor. Esse exemplo aí, onde eu tenho o alumínio, onde eu tenho o oxigênio. Observe que eu tenho 4 moléculas de alumínio que vai ser somada a 3 moléculas de oxigênio. E do outro lado eu tenho lá, eu tenho o número 2, eu tenho o alumínio, eu tenho o oxigênio. E veja que a gente está ali trocando os oxigênios. Esse do lado dos produtos, ele vai ter uma multiplicação. Quantos alumínios eu tenho nos reagentes? 4. Então,
Quando eu vou para o produto, 2 vezes Al, no caso, que é o alumínio, né? Vai ser quantos? Quantas moléculas? 4 moléculas. Quantas moléculas eu tenho nos reagentes em relação ao oxigênio? Esse número 3 ele está ali multiplicando, eu tenho o quê? 6 moléculas. Então, quando eu multiplico, né, por o número 2, veja que eu tenho ali oxigênio 3, então a lógica, né, do balanceamento. Então, a gente começa pelo oxigênio, troca os índices de lados e usa como coeficiente. Balancear o alumínio pela lógica. Bom, agora eu gostaria que vocês pegassem, né, o celular de vocês ou pegasse lá no YouTube, desse uma pausa e tentasse em casa fazer esse balanceamento dessas equações químicas. Então, pessoal, vou deixar essa atividade aí com vocês e até a próxima. Um grande abraço e vamos continuar aí na luta do Covid-19 tomando todos os cuidados possíveis. Isolamento. Isolamento!